Bem-vindos a este documentário sobre paleoarte, onde a ciência encontra a arte para reviver mundos perdidos. Hoje, mergulhamos em uma cena cheia de tensão criada pelo paleontólogo e artista britânico Mark Whitton. A ilustração mostra um momento dramático na beira de um rio, capturando o instante exato em que um grande predador chega para beber água. Mark Whitton é famoso por reconstruções que misturam rigor científico com drama visual, usando cores suaves e detalhes precisos para nos fazer sentir o perigo e a vida selvagem do passado. Vamos narrar essa cena passo a passo, destacando o que a ciência realmente sabe sobre cada animal e o ambiente. Primeiro, vamos falar sobre o período em que essa cena se passa. Estamos no Jurássico Superior, há aproximadamente 156 milhões de anos. Essa era fazia parte do Mesozoico, quando os dinossauros dominavam completamente a Terra. O clima era quente e úmido na maior parte do ano, com estações chuvosas que enchiam rios e lagos. Florestas de coníferas altas, samambaias gigantes e cicadáceas cobriam as planícies. Foi nesse tempo que os saurópodes gigantes atingiram tamanhos recordes e predadores como os alossauros se tornaram os reis dos vales. A paleoarte de Mark Whitton nos ajuda a imaginar isso com base em fósseis reais, ossos, pegadas e até impressões de pele. Esse período terminou com mudanças climáticas lentas, mas deixou um registro rico que ainda hoje revela segredos sobre como esses animais viviam e interagiam. Agora, vamos ao local e à formação geológica onde tudo acontece. A cena é ambientada na Formação Morrison, uma das mais importantes do mundo para fósseis de dinossauros. Essa formação fica no oeste dos Estados Unidos, principalmente nos estados de Colorado, Utah, Wyoming e Montana. Há 156 milhões de anos, era uma vasta planície cortada por rios largos, com lagos rasos, florestas abertas e áreas mais secas. Paleontólogos escavaram milhares de ossos lá, formando o que chamamos de cemitério dos dinossauros. A Formação Morrison preserva depósitos de rios e inundações, o que explica por que tantos animais aparecem juntos em uma única imagem. Na ilustração de Whitton, vemos a margem de um rio com água turquesa, árvores altas ao fundo e colinas distantes. Esse ambiente úmido atraía herbívoros para beber e predadores para caçar, criando cenas cheias de tensão como esta. Vamos destacar cientificamente as espécies da cena, começando pelo grande protagonista, o Alossauro fragilis. Esse era um terópode carnívoro conhecido como o leão do Jurássico. O nome Alossauro significa lagarto diferente e fragilis se refere aos ossos leves e fortes. Ele media até 9 metros de comprimento, pesava cerca de 2 toneladas e tinha uma cabeça grande com dentes serrilhados de até 10 centímetros. Na cena, o alossauro chega à beira do rio para saciar a sede, com olhos atentos. Cientistas sabem, por fósseis encontrados na Morrison, que ele era o predador dominante. Estudos de ossos mostram marcas de cicatrização em crânios, indicando brigas com outros alossauros ou com presas grandes. Seus braços curtos tinham 3 garras afiadas, perfeitas para segurar carne. Whitton reconstruiu a pele com tom cinza e textura escamosa, baseada em impressões fósseis, e a pose mostra o animal caminhando com cauda erguida para equilíbrio. À esquerda vemos um estegossauro saindo rapidamente para evitar o contato. Esse dinossauro herbívoro é famoso pelas placas ósseas nas costas e pelos espinhos na cauda. O nome significa lagarto com telhado. Ele media cerca de 9 metros e pesava até 5 toneladas. Na ilustração, o Stegosaurus vira o corpo e levanta a cauda com os espinhos, pronto para defender caso precise. Fósseis da Morrison mostram que as placas tinham canais de sangue,
o que sugere que serviam para controle de temperatura ou exibição. Os espinhos da cauda, chamados de tagomizer, eram armas reais. Marcas em ossos de predadores provam que eles feriam alossauros. O estegossauro comia plantas baixas e folhas de coníferas, usando dentes pequenos e um bico forte. Sua fuga na cena mostra o comportamento natural. Herbívoros grandes ficavam alertas e preferiam se afastar de predadores em vez de lutar. No chão e voando assustados estão os pterossauros quepodactilos. Esses eram répteis voadores do grupo dos pterodactiloides, com envergadura de cerca de 1,5 metros. O nome quepodactilos significa dedo da mão com garra. Eles viviam perto de rios, caçando peixes e insetos, com dentes longos e curvos. Na cena, vários deles saem voando com a chegada do alossauro, enquanto outros ainda estão no chão perto dos pés do predador. Fósseis da Morrison incluem ossos de asas e crânios, que mostram membranas de voo finas e um bico alongado. Estudos indicam que eles eram bons voadores, capazes de planar ou bater asas rapidamente para escapar de perigos. A presença deles na margem do rio faz sentido. Pterossauros usavam esses locais para beber e caçar. Whitton nos pintou com cores vivas e pelagem leve, baseada em evidências de fibras semelhantes a pelos em outros pterossauros. Ao fundo, 2 aplocantossauros parecem concentrados em seu próprio confronto, sem perceber ainda a chegada do carnívoro. Esses eram saurópodes herbívoros, parentes dos apatossauros, mas com espinhos ao longo da coluna. O nome significa lagarto com espinho simples. Eles mediam cerca de 14 metros e pesavam cerca de 10 toneladas. Na ilustração, os 2 adultos estão com pescoços erguidos, talvez disputando território ou parceiros. Fósseis da Morrison mostram vértebras com espinhos altos, que provavelmente sustentavam músculos fortes para levantar o pescoço. Eles comiam folhas altas de árvores, usando dentes em forma de lápis para arrancar vegetação. Diferente dos apatossauros maiores, os haplocantossauros eram menos comuns, o que os torna especiais na paleoarte. Sua falta de atenção ao alossauro mostra como animais gigantes às vezes ignoravam predadores que não representavam ameaça direta. Na água e na margem, vemos várias Dinocoelis whitei. Essas eram tartarugas de água doce, do tamanho de uma grande travessa. O nome Dinocoelis significa tartaruga terrível. Elas tinham um casco largo e forte, adaptado para rios rasos. Fósseis da Morrison incluem carapaças completas que mostram que elas viviam em grupos e se alimentavam de plantas aquáticas e pequenos animais. Na cena, elas nadam tranquilas ou descansam na margem, quase ignorando a tensão ao redor. Estudos de ossos indicam que essas tartarugas eram comuns nos rios da formação Morrison e sobreviveram bem porque podiam se esconder na água. Elas adicionam realismo. Rios antigos eram cheios de vida menor, que continuava mesmo quando dinossauros gigantes passavam. Para concluir essa cena de Mark Whitton, a tensão toma conta do momento. O alossauro fragilis chega sedento à beira do rio. O estegossauro foge em segurança. Os quepodactilos levantam voo em pânico. Os haplocantossauros seguem alheios no fundo. E as Dinocoelis whitei continuam seu dia na água. Essa reconstrução da formação Morrison nos mostra um ecossistema vivo, onde predadores, herbívoros, voadores e animais aquáticos conviviam em equilíbrio frágil. A ciência por trás da arte, fósseis, anatomia e estudos de comportamento prova que a vida jurássica era dinâmica, cheia de caçadas, fugas e momentos de calmaria. Mark Whitton nos lembra que esses gigantes não eram monstros solitários, mas parte de um mundo interligado. Pouco depois dessa era, mudanças climáticas abriram caminho para novos grupos de dinossauros.
A paleoarte como essa nos ensina sobre evolução, sobrevivência e respeito pela natureza. Obrigado por acompanhar essa cena emocionante. Fiquem ligados para mais reconstruções que trazem o Jurássico de volta à vida. As vozes da pré-história se calam mais uma vez, mas suas pegadas permanecem gravadas na pedra, na arte e agora, na nossa imaginação. Continue explorando, porque cada fóssil guarda uma história e cada ilustração pode fazê-la viver novamente. Até o próximo episódio.